Olá, meu irmão e minha irmã, paz e bem. Estamos iniciando mais uma série de formação e reflexão aqui no meu canal no YouTube. Agora iremos falar sobre as virtudes. Neste primeiro vídeo, nós faremos uma distinção entre as virtudes humanas e teologais. Depois, nos próximos vídeos, nós vamos tratar cada virtude de modo particular. Então, nós vamos refletir primeiro sobre as virtudes humanas e depois sobre as virtudes teologais, procurando aplicar todo este conhecimento no nosso dia a dia, na nossa vida. A palavra de Deus, lá na carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8, vai nos dizer: Quanto ao mais, irmãos, ocupai-vos com tudo que é verdadeiro, digno de respeito ou justo, puro, amável ou honroso, com tudo que é virtude ou louvável. Então, diante desta primeira palavra, devemos refletir. Eu tenho ocupado o meu tempo com o quê? O que eu tenho feito do meu tempo, do meu dia a dia? Será que eu tenho me ocupado das coisas do alto, das coisas de Deus, ou apenas das coisas da terra? E mais, será que eu tenho vivido uma vida virtuosa e louvável diante de Deus e dos homens? O que é então virtude? O Catecismo da Igreja vai dizer que a virtude é uma disposição habitual e firme para fazer o bem. Ela permite à pessoa não só praticar atos bons, mas dar o melhor de si, com todas as suas forças sensíveis e espirituais. A pessoa virtuosa, ela tende ao bem, o procura e o escolhe na prática. Virtude é um hábito, e aí nós podemos diferenciar a virtude do vício. Ambos são hábitos. A diferença é que a virtude é um hábito bom, já o vício é um hábito mau. A virtude é uma disposição habitual para fazer o bem em qualquer situação, em qualquer lugar e momento da nossa vida. O vício já é uma disposição para fazer o mal, uma tendência para o erro, para o pecado. A virtude, ela possibilita que o ser humano ele dê o melhor de si naquilo que ele faz. Ele dê o melhor de si para sua família, o melhor de si no seu local de trabalho, o melhor de si nos seus estudos, o melhor de si até mesmo no esporte, em atividades lúdicas. O melhor é a virtude que nos dá esta graça. Tem uma citação de São Gregório de Nissa que vai dizer assim, que o objetivo da vida virtuosa é tornar-se semelhante a Deus. Está lá no livro do Gênesis. Deus nos criou sua imagem e sua semelhança. Agora, esta imagem e semelhança, a imagem é um dom. A semelhança é uma tarefa. E como nós vamos nos tornando, então, semelhantes a Deus? Por meio da vivência das virtudes. A nossa tarefa enquanto filhos amados de Deus é buscarmos uma vida virtuosa. Bom, agora eu quero fazer a distinção entre
virtudes humanas e virtudes teologais. Bom, as virtudes humanas, elas são o quê? Atitudes firmes, disposições estáveis, perfeições habituais da inteligência e da vontade que regulam nossos atos, ordenando nossas paixões e guiando-nos segundo a razão e a fé. Propiciam, assim, facilidade, domínio e alegria para levar uma vida moralmente boa. A pessoa virtuosa é aquela que livremente pratica o bem. É aquela pessoa que criou a consciência de que fazer o bem é bom. E, de fato, quando nós vivemos as virtudes, procurando viver a bondade, a fidelidade, o amor, etc., nós somos beneficiados primeiramente. Além de fazer o bem para o outro, para o próximo, eu estou fazendo bem para mim mesmo. As virtudes morais, elas são adquiridas humanamente, com o nosso esforço, com a nossa dedicação, disciplina. São os frutos e as sementes de atos moralmente bons. Dispõem todas as forças do ser humano para entrar em comunhão com o amor divino. Então, para a gente entender, resumidamente, as virtudes humanas, elas dependem muito mais do esforço humano, da nossa dedicação, da nossa entrega, da nossa disciplina. Claro que nós contamos também com a ação da graça de Deus, que agindo em nós, nos dá ainda mais disposição para vivermos as virtudes humanas ou morais. Basicamente, as virtudes humanas, elas são 4, resumidas em 4. Nós não vamos tratar aqui, vou apenas citá-las: a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Agora, as virtudes teologais. Como o próprio nome já diz, estas vêm de Deus, são dons, graças de Deus. As virtudes humanas, elas se fundamentam nestas virtudes teologais, que vão adaptar as nossas faculdades para que nós possamos participar da natureza divina. Elas se referem diretamente a Deus. Dispõem os cristãos a viverem uma vida orientada para a Santíssima Trindade. Tem a Deus por origem, causa e objeto. As virtudes teologais, elas fundamentam, animam e caracterizam o agir moral do cristão. Elas dão forma a todas as virtudes morais e as vivificam. São infundidas por Deus na alma dos fiéis, para torná-los capazes de agir como seus filhos e merecer a vida eterna. São garantia da presença e da ação do Espírito Santo nas faculdades do ser humano. No caso, as faculdades são a inteligência, a vontade, a memória. Há 3 virtudes teologais principais: a fé, a esperança e a caridade. Estas 3 virtudes, nós as recebemos no dia do nosso batismo. E as recebemos como sementes que precisam germinar no nosso interior, para que assim, ao longo da nossa vida, possam produzir frutos. Portanto, virtudes humanas dependem do esforço humano, virtudes teologais são graças divinas que precisam ser cultivadas ao longo de uma vida, para que assim possam dar bons e verdadeiros frutos. Terminamos com as palavras, então, de São Gregório de Nissa. Qual é o objetivo da vida virtuosa?
é ser mais parecido com Deus. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.